Bem-vindos ao Chamada 938, onde exploramos as jornadas daqueles que são chamados a servir e a liderar no ministério pastoral. Hoje temos uma conversa interessante sobre vocação ministerial e os caminhos únicos que os pastores percorrem em resposta à chamada de Deus. E eu estou muito feliz porque tenho aqui comigo o pastor Fernando Silva. Bem-vindo a esta nossa conversa. Obrigado. E tenho uma pergunta muito fácil, desde já. Quem é o pastor Fernando Silva? Quem é o Fernando Silva? Já era Fernando Silva antes de ser pastor. Uhum. E, de facto, sou um jovem cristão com um amor e um desejo ardente de ver o povo português alcançado para Cristo. E família? Família. Isso é um tesouro Também precioso é uma que parte. Deus me deu, não é? Sou casado com uma linda jovem de seu nome Cristiano, mãe dos meus 4 filhos, Lucas, Lia, Lara e Lana. Não é? E sou muito feliz com eles. E onde é que servimos? Trás-dos-Montes, a região transmontana de Portugal, mais precisamente como a sede em Vila Real, e dali partir para o alcance de toda a região transmontana. São muitas as missões? Neste momento 2, em Chaves e em Bragança, e estamos na perspectiva de iniciar uma terceira em Mirandela. Então, começando na história deste ministério pastoral, o que é que significa para si a questão da chamada vocacional e o que é que isso tem de impacto na vida pessoal? Olha, começando pelo impacto na vida pessoal, eu fui criado por um grande servo de Deus, o pastor Joaquim Machado, Uhum. que usou toda a sua vocação para cuidar de vidas. E eu acredito muito que recebi como exemplo dele este desejo e esta vontade também de me predispor a ser útil na obra de Deus e fazer o que ele tanto nos ensinou, amar pessoas. E eu creio que tenho pautado todo o meu ministério no amor que recebi primeiro por parte de Deus, e tento transmitir também às pessoas que ainda não têm o conhecimento deste amor que é Jesus Cristo. Então, sirvo Deus lá na região de Trás-os-Montes com este propósito muito específico de partilhar este amor através do meu trabalho que venho desenvolvendo naquilo que chamamos que é a nossa vocação para a obra de Cristo. Portanto, é uma coisa que se aprende do exemplo dos outros? Também, porque pode não ser, por vezes, pode ser um chamado específico num determinado momento da vida e acabou por acontecer também, mas eu acredito muito que tem determinada influência pela a vivência que nós temos com pessoas ao nosso redor, que de certa maneira nos influenciam, nos cativam e nos movem para que nós também venhamos a seguir os seus exemplos. Mas foi um momento específico ou foi Foram vários. vários? Foram vários momentos. Deus, ao longo do meu percurso lá no lar evangélico, Deus tem falado muito no meu coração sobre, de facto, servir, não é? Não dava para ficar indiferente, até pelo ambiente em que nós estávamos, e tive algumas pessoas que me influenciaram muito a abraçar o ministério e de servir Deus nesta área. Pessoas também como a Tia Neta, que desde muito cedo nos incentivava a acompanharmos ela nas classes da APEC, e nós aprendíamos muito também com ela sobre essa responsabilidade de querer ir mais além e levar a mensagem do Evangelho. Mas creio que sim, há vários momentos que nos podem influenciar e impactar para que nós, no fundo, abracemos depois com total confiança este chamado que Deus nos dá. E consegue identificar esses momentos?
Olha, eu lembro-me de um aqui neste lugar, que é o acampamento. Eu tinha mais ou menos 19 anos, quando, naqueles tradicionais cultos da fogueira que se fazia, Uhum. Bons tempos. bons tempos, em que se falava sobre as possibilidades de servir Deus em diferentes áreas, não tão específicas no ministério pastoral, mas em diferentes áreas. E eu lembro-me que com 19 anos eu dizer para Deus, no silêncio, dizer: "Ó Deus, eu estou aqui, eu quero te servir. Não sei como, não sei quando, não sei a fazer o quê, mas eu de facto me entrego para te servir naquilo que tu achas que eu serei útil para a tua causa." Uhum. Foi um dos momentos impactantes nessa altura para mim. Uhum. E alguma vez duvidou dessa chamada? Não duvidei, mas tive medo. E o medo me fez fugir de assumir esse compromisso com Deus durante vários anos. E depois, claro, 20 anos fui obrigado a ir para a tropa, um ano, onde estive no exército. E ao fim desse tempo, desse período, então eu comecei por dizer: "Ó Deus, eu sei que eu quero, que me comprometi contigo, mas eu agora preciso de trabalhar, não posso ficar agora sem fazer nada." E aí veio o trabalho. Entretanto, não deixava de estar nos acampamentos e conheci a minha cara metade, que é hoje a Cristiano, não é? E então eu dizia: "Deus, sabes, eu agora conheci a Cris, preciso de arranjar maneira de me casar, então preciso de trabalhar, não posso deixar isto assim para te servir." E aí fui empurrando, como se costuma dizer, né? Empurrar, empurrar. Depois nasceram filhos e eu dizia: "Oh Deus, eu vou-te servir, mas não a tempo integral." Ah, o compromisso de servir no ministério, eu ia empurrando, mas ao mesmo tempo nunca deixei de estar envolvido. Servia na igreja local, em diferentes áreas e ministérios que me eram propostos. Eu sempre me disponibilizei para fugir, mas sempre consciente que, no fundo, eu dizia assim: eu não estou a honrar um compromisso sério que eu fiz com Deus com 19 anos, mas fui sempre tentando fugir. E em que momento é que se dá Esse momento esse momento é interessante. de resposta definitiva à chamada? Eu estava a viver em Viseu e trabalhava na área comercial, como em vendas de montagem e venda de equipamentos para a hotelaria, e trabalhava na zona transmontana. Eu nem sequer imaginava que algum dia eu nem sabia onde era a igreja de Vila Real. Mas eu, nessa altura, comecei a criar um hábito, que é: eu identificava as cidades, procurava se havia uma igreja batista, e na hora do almoço, nessa cidade, por exemplo, fazia muito isso com Liumil, fazia muito depois quando eu descobri com Vila Real, e parava o meu carro à frente da igreja e enquanto almoçava eu orava por essas comunidades. E onde eu sabia que não havia igreja e estava, por exemplo, em Chaves ou Vila Pouca da Guiar, e eu ao almoço parava e orava por essa cidade para que Deus levantasse alguém que viesse para servir nessa área. E isso começou-me a incomodar. E eu tomei a decisão de já nessa altura, não, eu vou me preparar. E comecei a fazer as minhas disciplinas no seminário por extensão. Ia ao Porto, ia a Coimbra, ao fim de um horário de trabalho, ia à noite e depois voltava de madrugada para casa, ia trabalhar e fiz isso durante algum tempo. E ao mesmo tempo eu ia me preparando para, se algum dia surgisse alguma oportunidade, eu estaria disponível. E eu vi um dia, em 2010, que eu estava mesmo muito incomodado, e eu disse para Deus: "Ó Deus, eu estou pronto para cumprir a promessa que eu te fiz, não sei quando." E eu só tinha uma coisa, e era uma plena convicção, que era o norte de Portugal. Eu tinha essa convicção e o interior de Portugal, porque ao longo desse tempo eu fui criando, digamos, uma paixão pela zona transmontana. E eu disse: "Olha Deus, eu estou disponível, não sei como, quando, nem como vais fazer, mas
eis-me aqui. Não vou adiar mais aquilo que eu te prometi há uns anos. E fiquei no aguardo. No aguardo. É. Entretanto, em Viseu, surgiam oportunidades de poder servir a Deus, e uma das oportunidades que surgiram era exatamente em Vila Real, porque Viseu recebe o convite de apoiar a comunidade em Vila Real que tinha perdido o seu pastor. E eu era um dos obreiros de Vila Real que ia com regularidade de Viseu, que ia à Vila Real levar a mensagem àqueles irmãos. E depois a Convenção Batista Portuguesa conseguiu, junto da Junta de Missões Mundiais, receber um casal de missionários para pastorear lá em Vila Real, e nós passámos a pasta. E eu voltei ao meu lugar de banco, né? E a orar: Deus, não sei como, não sei quando, eis-me aqui. E em 2010, 2011, peço desculpa, o pastor Calixto entra em contacto comigo, porque ele recebe o convite para assumir o mentoreio de todos os missionários na Europa e países de leste, e lança-me o desafio, nas ausências dele, eu poder ir até Vila Real e prestar apoio numa primeira fase. E isso aconteceu. Aí ele diz-me assim: sabes, Fernando, eu de facto vejo um potencial enorme em ti, eu gostava de lançar um desafio. E eu, está bem, mas eu estou aberto a ouvir sugestões, mas eu dizia, antes de falar comigo, eu gostava sempre que primeiro falasse com o meu pastor, na altura o Daniel Lopes, por respeito, e depois, se o meu pastor der o aval, aí depois podes falar comigo, e aconteceu. E é engraçado que o convite foi para eu ir para Elvas. E eu dizia ao pastor Calixto: pastor Calixto, eu não sinto isso, eu sei, eu tenho a convicção que Deus me quer em Trás-os-Montes, o interior de Portugal, que é carente, e eu gosto e tenho esta convicção. Não me vejo em Elvas. E eu comentei com a minha esposa: olha, Cris, está a surgir esta possibilidade e há este convite. E a Cristiane: para onde? Para Elvas. Lá foi ela pesquisar. Fernando, mas Deus podia-te mandar para a praia. Trás-os-Montes, que eu sei que tu queres ir, já é longe da praia, mas Elvas, que ainda fica mais longe. E eu assim: não, mas olha, eu falei ao Calixto, não é? E o Calixto sabiamente disse: sabes, Fernando, Deus, às vezes nós sentimos uma coisa, mas lembras-te de Paulo, que queria ir para um lugar, Deus manda-o para o outro. Eu disse: olha, pastor Calixto, seja à vontade de Deus, se for para Elvas, podes fazer todos os contactos que nós vamos. E de facto esse projeto não foi avante, porque Deus entendeu que não era. E aí voltei à estaca zero e continuei em oração. E aí, uns meses depois, no final de 2011, a pedido da esposa, o pastor Calixto me contacta e diz: olha, tenho uma proposta para te fazer, de seres o meu obreiro em Vila Real e assumires a igreja como nosso missionário, porque eu tenho estas viagens e as viagens estão a tomar mais tempo do que o que eu queria. Eu já conversei com a Junta de Missões Mundiais, já conversei com o teu pastor, já conversei com a Convenção, e há um projeto que queremos lançar, que é o missionário autóctone. E aí surgiu essa primeira parceria e eu abracei como missionário autóctone na cidade de Vila Real. Portanto, acabas por ser o primeiro exemplo de quando há alguém, um pastor, que faz essa mentoria para despertar, no fundo, vocacionados. Sim, para determinado lugar. Sim, foi interessante, né? Porque é alguém que vem de fora e de repente olha para aquilo que há ao seu redor, não é? Identifica-nos, e é interessante que teve o cuidado de buscar os que são da terra, porque às vezes nós achamos que o que vem de fora é o melhor,
Quando nós temos de facto. Isso é uma coisa muito portuguesa. Quando de facto temos aqui. E sim, e acho que Deus deu essa capacidade de sabedoria ao pastor Calixto de facto pegar em alguém e dar-lhe espaço e dar-lhe oportunidade e também fazer uma mentoria de forma a poder permitir que dê os seus passos, né, num ministério que é uma obra de Cristo e que não é nossa às vezes. E nós às vezes temos essa tendência de esquecermos e de queremos controlar tudo e não compreendemos que nós só somos privilegiados de poder participar em algo que não é nosso. E houve outras pessoas que marcaram esse Sim. ministério Sim. Como eu falei. pastoral? Sim. Também, em primeiro lá, de facto, o casal Machado, né? A Isménia Machado com o seu pastor Machado, os pais, as minhas mamás, que é assim que eu os trato, né? Porque fui criado com eles. O lar evangélico marcou bastante, não só o meu percurso por ter vivido e crescido lá, mas que ainda hoje marca, não é? E eu tenho a plena consciência de que se eu sou como eu sou hoje, é muito fruto de todo esse, digamos, toda essa escola que eu recebi enquanto filho do lar, né? A Cris tem o hábito de dizer que às vezes gostava de ser como eu, na questão do desprendimento, por exemplo, de não estressar, não andar preocupado, de facto confiar que em todo o momento Deus vai estar ao lado e suprir. E depois algo que tem sido uma característica minha, que é o positivismo que eu tenho em relação a todas as coisas, não é? Eu, por exemplo, eu não gosto de fado. Eu costumo dizer que o português ele é tão pessimista que inventou o fado para se lembrar que é pessimista, que é exatamente o oposto do que eu sou, não é? E eu tento ver sempre as coisas e isso aprendi muito com o lar evangélico. A Tianeta também na APEC, de facto foi muito marcante, porque desde cedo permitiu que eu colaborasse com ela não só nas classes como nos acampamentos que haviam da APEC na altura aqui na região norte de Portugal. O pastor Jonatas Figueiredo, que ao ser pastor em Vila Real também permitia que nós pudéssemos colaborar com ele e em muitas das nossas longas caminhadas com o Daniel Lopes. Participei com ele em diferentes momentos na plantação da missão de São Pedro do Sul, que o acompanha com muita regularidade, né? Íamos juntos e conversávamos muito também. E sem sombra de dúvida também, claro, o pastor Calixto. Esta jornada, não é, do Ministério Pastoral tem muitos desafios e recompensas. Sim. É possível identificar 2 desafios e 2 recompensas do Ministério Pastoral? Olha, Isto para não ser porque acho claro, que é não, difícil mas eu posso elencar. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei a Vila Real foi perceber a realidade onde eu estava inserido. E fui pesquisar não só o distrito de Vila Real, mas também o de Bragança, que compõe então o que nós chamamos de Trás-os-Montes. E eu lembro-me que quando eu terminei essa pesquisa, eu só consegui orar a Deus e dizer: ó Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. No ano de 2012, eu chego a Vila Real, uma congregação com 5 pessoas, mais ou menos, que congregavam com regularidade, e encontro 2 distritos com mais ou menos 600.000 habitantes. E esta era a única igreja batista que nós tínhamos para esta realidade. E eu lembro-me de ter ficado aterrorizado e só dizer: Deus, eu não sei como, mas nós precisamos de fazer alguma coisa. E então comecei a orar a Deus. Deus manda ajuda, manda-nos, ajuda-nos a começarmos nós. E eu lembro-me que
Eu até dizia à minha esposa, eu arregacei mangas e comecei sozinho a fazer trabalhos de evangelismo. Depois consegui alguns contactos de amigos de fora e então começamos um projeto da plantação então de igrejas e lancei o desafio a estas 5 pessoas de nós em 20 anos plantarmos 7 igrejas. Estamos neste percurso desta plantação, mas ao longo do tempo este desafio tem aumentado, porque hoje nós temos ainda 32 cidades em Trás-os-Montes sem um ponto de pregação, sem testemunho cristão. E isso tem incomodado. Então é um desafio contínuo, não é? que nós temos. Uma bênção, os meus filhos. Hoje ver o meu filho de 19 anos pregar na igreja e é uma bênção tremenda. Mas maior ainda é os meus filhos juntos comigo servirem no lar evangélico. O ano passado foi a primeira vez que a minha filha Lia participou assim mais ativamente nas atividades. E eu veio umas lágrimas aos olhos ao ver os meus filhos ali na casa onde eu cresci, poderem de alguma maneira fazer aquilo que alguém no passado fez comigo quando ia lá partilhar connosco o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu creio que ver a família toda, né? A minha esposa, os meus filhos, até a mais nova, servir junto comigo neste ministério que é a igreja, não tem recompensa, não tem recompensa. E depois, claro, há mais desafios, não é? Que é o sermos de facto sérios no nosso ministério, para não sermos equiparados a outros tantos que aparecem, que por vezes tentam manchar o cristianismo e o evangelho. Este é também uma das áreas que eu tenho tentado cuidar muito, porque é um desafio muito grande. Às vezes dou-me conta que eu estou em competições sem saber que estou a competir com pregadores de internet e por aí afora, e isso são desafios que às vezes nos desgastam um pouco, mas que temos que, e sabemos e aprendemos a lidar com eles. Como pastor, provavelmente já houve orientação, não é, de outras pessoas a poder também elas próprias responder à chamada de serem servos, talvez até um pouco mais longe, não é, de poder identificar alguns que possam ter também esses dons e essas características de poderem servir de forma integral e até no ministério pastoral. Que conselho é que daria a alguém que esteja ainda com algumas dúvidas se realmente está a ser chamado para o ministério pastoral? O melhor conselho que eu posso dar é disponibilizar-se para. Porque não há nada como... eu não gosto de usar a expressão experimentar, mas não há nada como se disponibilizar para poder realmente entender se de facto é isso mesmo que sente que é de Deus, não é? Eu lá em Vila Real tem tido sempre esse cuidado de tentar despertar vocacionados, não é? Nós, como eu digo, nós temos o mês jovem, em que eu não prego na igreja, e os jovens são eles todos a fazer tudo o que há em termos, desde a liturgia às pregações. Claro que eu vou fazendo algum tipo de supervisionamento para ver que as coisas estão todas minimamente... não há ali nenhuma derrapagem bíblica, mas permito, e eu faço escala em que eu dou sempre a oportunidade a outros para poderem pregar em diferentes momentos da vida da nossa comunidade e das missões que nós temos, porque eu creio que também não é só um papel do pastor de tentar despertar esses vocacionados, mas também nós mesmos darmos oportunidade e permitirmos que pessoas, principalmente quando nos dizem que têm sentido esse desejo, nós então ainda trabalharmos mais afinco para os ajudar a entenderem se de facto é isso ou não. Eu tenho neste momento 2 jovens que estou nessa fase com eles. Um jovem angolano que
tem sentido cada vez mais esse forte desejo. Eu até tenho-lhe dito a ele que já há alguns anos que eu oro por ele para que de facto Deus, eu vejo nele um potencial pastor, e incentivo. E ao mesmo tempo não deixo, nem os deixo soltos, no sentido de os pôr efetivamente a servir, que eu acho que essa é a principal responsabilidade nossa, e não ser um bloqueio, né? Porque se for de facto desejo e vontade de Deus, se não for connosco, há de ser com alguém, e eu prefiro que seja comigo e aprenda bem. Qual é que depois acaba por ser o papel da Igreja nessa validação ou confirmação dessa chamada para o ministério? É, eu creio que é da extrema importância, porque nada melhor do que a igreja local para reconhecer alguém para exercer funções ministeriais ou até como missionários, não é? Aprendemos com a palavra de Deus que Deus chama, mas é a igreja local que quem reconhece e envia e também consagra, digamos assim. Eu creio que é vital, não é? Eu há um tempo tive um jovem connosco que veio para Vila Real durante um tempo, e quando ele estava comigo, ele apresentava-se como irmão, mas quando eu por algum motivo tinha que me ausentar da igreja, ele se apresentava como pastor. E os irmãos começaram a questionar: sabia que ele é pastor? Eu disse: não. Aí eu sentei-me com ele, disse: olha, tu és pastor, então, e foste consagrado, alguma igreja te reconheceu, tens alguma carta de recomendação? E ele simplesmente: não, foi Deus quem me consagrou, foi Deus que me ordenou pastor. Disse: mas olha, não é assim que a Bíblia ensina, não é? E isto é um perigo, se nós não temos comunidades locais que possam olhar para as pessoas e ver nelas, não é? Esse coração de pastor, esse coração de missionário, torna-se um bocado difícil, não é? E preocupante, porque eu sempre acreditei que tem que ser a igreja local a reconhecer. Por isso, quando o pastor Calixto quis-me lançar o primeiro desafio, foi um dos cuidados que eu tive primeiro, foi: olha, pergunta ao meu pastor se de facto ele entende que é isso também que está no coração dele. Então, eu creio que é de extrema importância. Olhando assim para o futuro, ah, e o contexto também do nosso mundo, das mudanças que ocorrem, de, de um ministério pastoral que se calhar não é o mesmo hoje como alguns pastores que já têm 40, 50 anos de pastorado em diversas igrejas até, e com longa experiência. Será que é um ministério em vias de estar completamente transformado, alterado? Há sempre alguma adaptabilidade para as novas realidades, como é óbvio. Mas eu ainda acredito que o ministério pastoral ainda tem a sua essência, porque se ele for bem firmado e respaldado pelos princípios bíblicos, na essência não muda muito. Mas claro que há coisas que vão alterando. Eu, no meu caso, em termos ministeriais, eu não só pastorei, mas também tenho essa vertente da plantação de igrejas, né? Que é o foco de identificar áreas onde não há e tentar iniciar novos projetos e lançar novos pastores e vocacionados. Mas eu acredito que, apesar das novas realidades que nós encontramos no mundo, há sempre a necessidade dos pastores também irem-se, eu não vou dizer atualizar, ou até pode ser atualizar às novas realidades também, não é?
isto com as questões das tecnologias, não é? Das redes sociais também, que queramos, quer não, trazem algumas mudanças, até à própria vida ministerial. Como eu dizia há pouco, por exemplo, eu às vezes, sem saber, estou a competir com pastores dos Estados Unidos, do Brasil, de Inglaterra, sem sequer saber, porque as pessoas hoje têm esses acessos mais. E isso levanta-nos novos desafios e também, em certa medida, a nós também irmos atualizando para novas realidades. Uhum. Portanto, o Ministério Pastoral como tendo um desafio de voltar à sua essência quase, não é? De não Sim. ser só uma questão de pregação ou só uma questão de debitar conhecimento bíblico, mas no fundo estar atento também a todas as sensibilidades do local onde está. Sim, sim, e de certa medida até eu poderia dizer é um retrocesso. Porque, por exemplo, o Ministério Pastoral, se não for um ministério pautado pelo relacionamento, não é tão eficaz. Uhum. Porque para isso existem pregadores. E um pregador pode fazer o mesmo que um pastor que apenas use o púlpito para pregar ou transmitir a mensagem e ficar por aí. Eu creio que o Ministério Pastoral vai mais além, não é? E hoje, eu olhando para a região onde nós estamos, se nós não pautamos o nosso ministério, se eu não pauto o ministério pastoral, num relacionamento também com as pessoas que estão connosco, não teríamos tanto sucesso como vemos que está acontecendo. E eu creio que o ministério pastoral vai além do púlpito, Uhum. muito além do púlpito. Muito além do gratuito. Realmente é também desafiador e encorajador para nós ouvirmos estas experiências e a forma diversificada como Deus trabalha, até mesmo na forma como chama os seus servos. Por isso, muito obrigada, Pastor Fernando, De nada. pela partilha da sua experiência hoje aqui connosco, também pelo tempo despendido na obra do Reino, também nas igrejas que vai plantando e que vai ajudando a realmente a pastorear e que elas possam crescer. E tenho a certeza que aqueles que nos ouvem acharão que realmente vale a pena e se sentirão encorajados e desafiados a aceitar a chamada do nosso Deus.